bem-vindos a mais um lindo podcast. Por que você sempre ri do meu Eu adoro. Já tá sendo um padrão isso, é tipo a vinheta de no entrada. já entra o grito. Galera, sejam bem-vindos, estamos aqui prontíssimos pra mais um papo maravilhoso. Como é que você tá, Paula? Tô ótima, você tá certo? feliz hoje? Hoje eu tô feliz, Hoje graças você tá a Deus, feliz. gente, é uma convidada minha, uma amiga minha, porque todo esse tempo é só da Paula. Tudo ela que conhece, ela que traz uma coisa absurda. Mas antes de qualquer coisa, a gente começar esse papo maravilhoso, eu quero te pedir pra nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Então a gente tá no YouTube, tem nas plataformas de áudio, estamos no Spotify, estamos no TikTok e se surgir outra nós vamos estar também. Então todos os links estão na descrição e não tem desculpa pra você acompanhar e compartilhar o nosso Mulherama, tá bom? Por favor, muito assunto legal, muita pauta importante pra ser ouvida, pra ser discutida e pra ser compartilhada. Então vamos que agora chegou o meu momento de apresentar. É a primeira vez que eu apresento a convidada aqui nesse programa, que nós estamos aqui com a maravilhosa... Uai, Só que vou falar isso? bem porque... Deixa eu explicar. Gente, eu vou elogiar ela aqui hoje porque ela veio, minha convidada muito linda, mas da porta pra fora ali vai ser só cascudo. Não, eu achei engraçado, gente. Ela maravilhosa. Eu falei, nunca me chamou assim. Estamos aqui com a maravilhosa Daniele. Vou falar com uma amiga muito boa, tá? Todo mundo aí já conhece, Dani Diz. Muito obrigada, amiga, por ter vindo. Obrigada, a vocês. Dani. Muito obrigada. Que delícia ter você aqui. Gente, pra quem não sabe, Dani é influenciadora, produtora de conteúdo, tá? Desde muito, quando tudo era mato aí nessa internet. Eu falo com a Ana muito isso. Falo assim, Ana, você chegou numa época onde tudo era mato. Vocês chegaram numa época desbravando, assim, a mata. Ó, e eu sei que a gente tem, às vezes, umas pautas muito, né? Ai, já falamos de parto, já falamos sobre vida fit, já falamos sobre várias coisas mais segmentadas, mas o papo com a Dani aqui hoje é principalmente para as meninas mais novas, que eu acompanhei de perto. A Dani é minha amiga mais de 10 anos. 10 anos, 12, muitos anos. Muito tempo. Não sei, gente, desde sexta série, sétima série, nem sei que idade a gente tem quando nós estamos nessa série. Amor. E eu acompanhei um processo de superação e crescimento dela bem de perto. Eu acho que agrega muito pra todas as meninas que acompanham ela. E eu acho que ela pode contar essa história bem rasgada. E nós vamos rir bastante, gente. Nós vamos rir. Porque até essa mulher chegar aqui do jeito que ela tá... Minha filha, um bocado, hein? Partilha um pedaço da minha cabeça, do coração. Caquética, mas a gente tá ali, entendeu? Matando um leão por dia, tentando. Mas um prazer estar aqui com vocês, Obrigada, meninas. obrigada, Dani. Muito obrigada pelo convite. E tô chocada realmente que a Fu me elogiou. É a primeira vez em mais de 10 anos de amizade a Fu falar que eu sou maravilhosa, amor. Porque isso aí é... Meu amor, é só porque você tá aí sentada. Pois é, porque é Do outro xingamento lado de da baixo e mesa. calão aqui. Mas, enfim, igual a Fu falou, realmente eu passei por um processo muito grande. O que é isso? Não. Eu passei por um processo muito grande de autoconhecimento, um processo muito grande de aceitação, porque eu acho que a partir do momento que você se conhece, você se respeita, você começa a respeitar o próximo, você começa a ouvir o próximo, porque nós somos espelhos. Isso. Todas as nossas atitudes com quem está à nossa volta são principalmente atitudes que a gente tem com a gente mesmo que Sim. inconscientemente. Então, eu comecei a perceber, a partir do autoconhecimento, da terapia, e por uma questão de necessidade, porque eu cheguei num certo momento da minha vida que eu falei, ou eu cuido da minha mente, ou eu cuido da minha persona, de quem eu sou, eu vou entrar num processo de depressão, eu não vou conseguir sair da cama, eu não vou ter ânimo, eu tô sendo grossa com os meus amigos, eu tô sendo arrogante, eu tô achando que eu tenho a razão de tudo, eu discuto, eu xingo, mas isso eu faço comigo mesma também. Mas era uma autodefesa? Você achava que essas atitudes que você tinha era uma defesa do que você estava sentindo Com ali? E toda você precisava certeza. refletir? Com toda certeza. Eu gosto de falar que quando eu vejo uma pessoa que ela é muito grosseira, que ela é muito assim, eu gosto de analisar a pessoa e pensar assim, ela tá com o instinto de defesa aflorado. Por quê? Ela já foi tão atacada, ela já foi colocado tanto pressão e tantas coisas na persona dela, que ela acha que tudo que acontece em volta dela é pra atingir. Então, às vezes, por exemplo, fulano de tal saiu e não me chamou. Aquilo pra mim era assim, nossa, não é meu amigo. Ai, não gosta de mim. Ai, nossa. E aí, por quê? A minha infância inteira, eu fui excluída, eu fui deixada de lado. As pessoas praticaram bullying comigo do ensino fundamental ao ensino médio. Sim. Então, assim, depois de já mais velha, já com seguidor, acontecia uma coisa assim, por exemplo, saíram e não me chamaram. Aquilo me doía tanto que eu já ia lá, mandava textão, brigava. E às vezes era só porque, gente, as pessoas são livres. Ai, fulano de tal tava aqui, a gente saiu, mas não é que a gente não é seu amigo. Não é sobre isso. Então eu comecei a me cuidar
cuidar e a ter um olhar diferente sobre mim. E a partir depois que isso aconteceu, a minha vida foi ficando mais leve. Porque eu fui me entendendo. E aí eu comecei a entender o outro. E eu comecei a respeitar as vontades do outro. Porque eu respeitava as minhas. Antes da gente chegar nesse momento, eu acho que é legal até pra Paula, enfim, todo mundo que tá assistindo, já tem em outros podcasts também, mas conta um pouco do antes, né? Do antes, da infância, da escola. Então porque vamos eu lá. acho que isso é pra galera entender do porquê dessas decisões e tal. Então vamos lá. Eu estudei, a princípio eu estudava numa escola que eu estava desde pequenininha, então eu tinha ali o meu, quase que era um cerco de proteção. Então eu podia falar o que eu quiser, fazer o que quiser, que ninguém fazia nada comigo. Era seu ciclo ali. As pessoas já estavam acostumadas. Só que aí eu mudei para uma escola, que era uma escola de nível classe média alta, então a galera tinha mais condição. Meus pais lutaram para me colocar nessa escola, era uma escola dentro da igreja. Não sei se a gente precisa citar aqui, né? Não necessariamente, não mas precisa. a foto ele também vai aparecer. Mas enfim, era um colégio muito bom. Mas eu entrei com a minha personalidade, que é a minha personalidade, que é o quê? Eu falo demais, eu brinco demais, eu zoo demais, eu quero fazer piada pra todo mundo, eu quero que todo mundo eu quero conversar com todo mundo. Você sempre foi assim? Sempre fui assim. Aí quando eu cheguei nessa escola, eu achei, amor, que eu ia chegar lá arrasando. Abafando, né? Que eu ia fazer amizade com todo mundo, que todo mundo ia gostar de mim, que eu ia conversar, que ia ser incrível. Foi na primeira semana de aula, eu já vi que não ia ser. Porque eu já cheguei, o pessoal já começou a fazer piadinha de mim. Por quê? Porque na perspectiva deles, porque na minha, eu não me achava feia, mas eu também não me achava do jeito que as pessoas estavam falando. E nem era. Tinha gente muito pior. É isso que eu pensava. Eu falava, gente, tem gente muito mais feia que eu aqui. Por que eles não usam essa pessoa? Mas eu não entendia. Que, na verdade, como eu tinha esse meu jeito espontâneo, falador, conversador de ser, eu dava abertura para as pessoas falarem o que elas quisessem de mim. E quando elas falavam o que elas queriam de mim, pra eu não me sentir fora da situação, eu ia e fazia piada de mim mesma. Entendi. Eu me incluía na zoação, porque eu também não queria ficar ali mostrando que estava sofrendo, mostrando que aquilo estava me atingindo. Enfim, isso virou uma bola de neve. Uma bola de neve que eu digo a você que eu tenho certeza que eu fui a garota mais zoada da escola durante um bom tempo. Isso eu concordo. Por todas e por todas turmas. Não era só a minha sala. Era a sala da FU, que era diferente da minha. Era do pessoal mais velho, e principalmente do pessoal mais velho. Era do pessoal da minha sala, em peso. Era das meninas mais bonitas. Era o povo do escolar. Era do meu escolar. Gente. Gente, eu tinha um apelido escolar que era Cabrita. Gente. Eu, Cabrita. E falava do meu cabelo, e falava do meu dente, e falava do meu nariz, e falava do meu corpo, e falava que eu era tábua de passar, e falava que eu era... Um dia viraram pra mim... E eu fui... Aí eu fiz a cirurgia no meu nariz, achando que... Mas adolescente? 15 anos. Eu fiz com 15 mesmo, anos a cirurgia no nariz. Foi meu presente de 15 anos. Achei que ia ficar Abafar. linda, amor. Meu apelido era Edward, do Crepúsculo. Eles viravam pra mim e falavam assim... sua cara pegou fogo e apagaram a paulada? Gente. Era desse jeito, Falavam tipo assim, não sei pra que você pagou pra fazer esse nariz, era melhor dar um soco na sua cara que ficava melhor. Gente. E era Mas disso- essas agressões eram pessoais, eram internet? Porque na a internet... minha cara, fia. Gente de E também Deus. tinha na internet, porque não passava, não podia ser só ali pessoalmente. Tinha uma menina que ela até depois a gente se encontrou em São Paulo, tem pouco tempo, ela tinha um blog com as minhas pérolas, que eram as frases que eu falava. E ela passava a aula inteira escrevendo tudo que eu falava. Aí um dia o pai dela chegou e falou, que caderninho é esse aqui? Ela, que eu tô escrevendo as coisas que a Daniela fala de errado. Aí o pai dela falou, não, você não pode fazer isso. Fez ela queimar o caderninho. Mas o blog ficou lá. E depois ainda teve uma página no Facebook. Era Orkut, Era Orkut, amiga. Meu Deus, Era comunidade. comunidade. Caramba. Vou explicar o porquê dessa comunidade. Tinha um menino na escola, que o apelido dele era Bira. E tô nem aí, se ele ver também vai pra... O apelido do abençoado era Bira. E todo dia esse filho de uma vinha encher o meu saco. Era. E ficava. E ele enchia o saco da escola inteira. Ele era insuportável. Ele era insuportável. E todo mundo odiava ele. Só que a galera tinha medo dele. Então puxava o saco dele. Mas ele virava as costas e falava, nossa, Bira beiçudo, Bira tem bafo, Bira é isso, Bira é aquilo. E eu, tá. Um belo dia na aula de informática, eu tô lá fazendo o meu trabalho, fingindo que tô fazendo trabalho, jogando joguinho, coisa e tal. Ele virou pra mim e começou a me zoar. Que você é burra, que você nem sabe, burra, que não sei o quê. E era disso pra pior. Gente. Que você é isso e aquilo. Aí eu virei
Eu lembro disso como se fosse hoje. Era a cadeira que gira, assim. Ele tava meio que atrás de mim. Eu virei e eu olhei pra ele e falei assim, cala a boca, Bira, você tem bafo. Ele, na mesma hora, no mesmo segundo, ele olhou pra mim e falou assim, eu não tenho bafo. E agora quem tem é você. E todo mundo vai saber. Ai, caraca. Acabou, filha. Acabou. Caraca. A escola inteira falava disso. Todo dia, toda hora. Aí fizeram a comunidade. Doe Listerine pra Daniele. Mentira! Fizeram a comunidade. Tinha uma comunidade. E aí... A foto era um Listerine e a E Daniele. eu. Era, Meio a sério? meio. Caramba. Era. E aí, isso tudo aconteceu, passou o ano. Isso depois a minha amiga, que é a Érica, que depois a gente Sim. conversou, ela me contou a perspectiva dela sobre essa situação. Porque ela também estava no meio da galera que fazia bullying comigo. Aí, nisso, passou, chegou o final do ano, todo mundo, final do ano, saindo assim da escola. Eu tô saindo da escola, eu tô reparando uma movimentação muito estranha. Eu tô reparando que tá todo mundo da minha sala mexendo assim, correndo, andando do lado pro outro, aproximando de mim, saindo de perto. Eu falei, gente, coisa estranha. Quando, do nada, sai do meio do povo um menino que chama Marcos. Ai, Vou meu falar Deus do mesmo céu. que saiu do meio do povo com o Listerine na mão. E me entregou na frente de todo mundo da escola. Todo mundo viu. E todo mundo rindo, e rindo, e rindo. Bebe, bebe. Aí, nisso, eu fui abrindo assim o Listerine. Bebe, bebe. Era doida, aquela era doida também. Listerine. Olhei pra cara do Marcos, fiz que fui beber e joguei na cara dele. Maravilhosa, ela desde Ô, sempre. Fia, ô, Fia, deixa eu te contar um negócio. Se Listerine arde na boca, imagina no olho. Ah, mas é maravilhosa Esse ela. menino saiu gritando, esgoelando. E aí foi pra diretoria. Eu nem sei o que deu no final. É óbvio que eu me ferrei, porque eu sempre me Independente de ferrava. tudo, você se ferrava. Só que assim, o que aconteceu nessa situação? A Érica, ela até comentou um negócio comigo que eu achei muito interessante. Que ela falou comigo, ela falou assim, Dani, eu nem sabia porque as pessoas te zoavam. Só que quando eu entrei na escola, ela era asiática, ela é asiática. Quando eu entrei na escola, eu percebi que você tinha mais chance de ser zoada. E como eu tinha muito medo das pessoas me zoarem por conta da minha origem, etc., eu me juntei a eles pra te zoar. Pra ser menos um Porque alvo. aí Ela não queria eu ser o não alvo. seria o alvo. Exato. Sim, sim. E ela foi, criou o blog, etc, e coisa e tal. E ela falou que no dia de comprar o Listerine, todo mundo ficava, não, eu não vou. Sim. As pessoas, ao mesmo tempo que elas queriam me zoar, elas não queriam. E ela, não, eu não vou. E pegando o dinheiro e juntando, e não vou. Até que esse menino decidiu ir. Mas assim, ela falou, Dani, e por incrível que pareça, a gente também às vezes achava que você não se importava. Porque pra você era tão natural, e você ia lá e você se zoava. Só que, gente, ninguém sabia que eu ia pro banheiro depois da aula e ficava lá sozinha chorando. E aí eu falava, Deus, um dia eu vou ser bonita. E é esse aí o ponto. Eu não entendia porque as pessoas me zoavam. Porque eu me considerava uma pessoa legal. Sim. Então eu achava que era por conta da minha aparência, porque era o que eles mais falavam. Sim. E eu falava, Deus, um dia eu vou ser bonita. Meu sonho é ser bonita. Eu vou ser bonita. Eu vou. E isso, essa parte da minha escola, por isso que eu acho que a educação, a saúde mental na escola, ela tem que ser falada. Sim, Os pais demais. têm que ficar ali Os profissionais monitorando. têm que interferir também, que estão Isso que eu ia te perguntar. entendeu? Ia perguntar pra vocês, mas em algum momento a coordenadora... Eles estavam rindo, eles me odiavam. Eles estavam Gente, rindo da minha cara. Não, mas o que acontecia também, da minha perspectiva? Porque aí a Dani, ela era mais velha do que eu. Então ela era uma série acima, eu era uma série abaixo. A gente se conheceu no corredor. A gente se conhecia assim, tinha um escaninho. No primeiro dia que a Dani pisou na escola, ela passou do meu lado, eu era baixinha. Você já estudava lá há mais tempo? Há mais tempo. E ela chegou e falou, e me deu uma xingada no escaninho. E ela também me deu uma xingada. Ela tipo falou, assim. você é feio igual capeta. Eu falei, ei, você é pequeno igual anão. E aí foi isso. E foi isso, no corredor, assim, ó. A gente se passou e fez isso. A nossa relação era assim, a gente se encontrava no escaninho, falava alguma coisa pra outra, eu via ela de longe, porque ela era uma série acima. Só que quando a Dani tomou bomba, ela veio pra minha sala. E aí, o que ela faz? Graças a Deus, gente, que eram as únicas amigas que eu tive depois. E aí, o que ela sofria lá, porque o que acontece? Aquelas pessoas que faziam bullying com ela também faziam bullying comigo. Entendi. De certa forma, porque eles eram os mais velhas, as mais bonitinhas. Só que a Fu batia em todo mundo, gente. É mesmo, pequenininha batia desse em todo jeito? mundo. Ela esmurrava a cara do xingava de menino, volta, eu xingava pegava de o boné volta. dos outros. Tava nem aí, velho. Ela botava o dedo na cara. Na ponta do pé, assim. E aí que eu comecei a perceber por que a Daniele era daquele jeito. Porque, na verdade, ela era muito aberta. Ela queria ser, tipo assim, aceita de fato. E aí, sabe aquela pessoa que, tipo assim, às vezes você não tá muito afim de conversar com ela, mas ela quer tanto conversar com você que você acaba, tipo, ai, vamos fazer hora com a cara dessa menina? Era isso. Então eu percebi que era o que o pessoal fazia. E como ela não transparecia, eu entendo dos profissionais não terem... Às vezes, E eu também não porque tinha não coragem. transparecia o sofrimento dela. Mas Eu não nem tinha pra sua coragem de... família? Não, minha É mãe mesmo? ficou sabendo disso
não tem muito tempo. Mesmo? Eu não tinha coragem, eu não tinha vergonha de falar com meu pai e com minha mãe. Eles acharam que tinha uma feia defeituosa na cara. Então eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de reclamar com a diretoria nem nada, porque eu tinha medo deles falarem assim, irem lá xingar e aí piorar a minha situação. Sim. Então, assim, só que esse momento da minha vida, por mais que depois que passou, aí eu comecei a ganhar seguidor, encontrava com esse povo nas festinhas, todo mundo eu fazia caras de boca, ignorava que eles estavam lá. Só que assim, por mais que a gente acredite, né, a fase da infância, ela é o que vai marcar você. E é o que vai fazer com que você seja o adulto que você vai ser, entendeu? E aí, nisso... Aquilo meio que feriu muito sua autoestima. Porque ela não era uma pessoa feia. Ela não era uma... Tipo assim, deixa eu mostrar a foto aí. Não Coloca era. Coloca a foto aí. Temos a foto aí agora. Dani diz da fama. Quem quiser ver no Google. Aí. Gente, então, uma vamos lá. Normal. Mas olha o meu desespero. Olha o meu desespero pelo padrão, né? Eu mesma fazia minha sobrancelha. Dá pra ver que ficava uma merda, mas eu queria ficar bonita, eu tentava. Eu mesma cortava o meu cabelo. Tanto que tem o maior, olha ali. Gente, é mesmo. Eu mesma cortava meu cabelo, cortava minha franja. E nesse dia, eu não esqueço, eu tava tirando a foto. Você lembra, Fu? Que a gente sentava e fazia uma fila e todo mundo via a gente tirando a foto. Hoje, gente, na hora que eu sentei pra tirar a foto, eu conseguia sentir as pessoas rindo de mim. E falando de mim, e rindo de mim. Quando eu ia apresentar trabalho, e depois esse bullying me acompanhou pra outra escola que eu fui. É mesmo? Gente, Dani. Mas é porque era no mesmo bairro, Era no mesmo bairro. E as pessoas também iam mudando. E aí, eu lembro que, assim, eu ia apresentar trabalho, eu sempre gostava de apresentar, eu gostava de falar. E aí, eu ia apresentar trabalho, eles levantavam plaquinha burra, ficava rindo e fazendo piadinha baixa, mas assim. Mas os professores não interviam? Não, que é isso, gente? É muito simples. A pessoa, eu tô ali apresentando trabalho, aí fica ali, ó, levantando a plaquinha. Assim, sabe? É uma coisa mais... Não é escancarada na cara do professor. Mas quem tá fazendo, sente. Você sente o olhar da pessoa, você sente a cara de... Nojo, sabe aquela cara de deboche, né? Sim. Sabe? E aí, aquilo, eu tive que ir curando. Mas, enfim, esse processo que eu passei na minha escola minou a minha autoestima, minou a minha segurança, a minha autoconfiança. Por isso que eu demorei um certo tempo depois pra começar na internet, porque o Rangel já tinha começado, eu gravava com a Camila Loures na época. Eles já tinham começado, eu só gravava com eles. Eu não tinha coragem de botar a minha cara lá. Eu tinha muito medo do que ia acontecer. E por mais que eu não transparecesse, e às vezes eu não entendia, porque você não fica lembrando, fica no seu subconsciente, fica nas suas crenças, nos seus bloqueios que são muito internos. Então, aquela época da minha escola, ela nunca passou, ela estava dentro de mim. E aí, aquela coisa de gravar story, eu gravava story. Eu não fazia isso. Eu comecei a fazer, na verdade, tem mais ou menos uns 2, 3 anos. Na verdade, tem uns 3, 4 anos. Desde que eu terminei, que foi um outro processo pra mim. Mas, enfim. Mas, Dani, nessa época, assim, que você tá falando uma adolescente de 14, 15 anos, é a época também você começa a se interessar pelos meninos. E era humilhação. Humilhação. Mas como é que era isso? Humilhação, gente. Aí, quando ela foi pra minha sala, eu comecei a ficar puta com ela. Porque o que acontece? A gente também não era maravilhosa, eu era bagunceira, tá? A gente também sofria bullying e tal. Só que eu comecei a perceber que, tipo assim, eu queria falar pra ela, Dani, você tá perto da galera que não quer ficar perto de você. E ela ficava puta. E eu ficava puta, porque eu falava, você tá sofrendo à toa. Amiga, as pessoas nem gostam de você. O que você tá fazendo? Eu gosto de mim, sim, são meus amigos. Eu lembro disso. Só que você falou isso agora, você desbloqueou minha memória. Eu ficava puta, eu lembrava, eu tenho uns nomes certinhos na minha cabeça das menininhas que você queria andar. Eu não chegava nem perto. A Fu nem conversava com as meninas. Mas você tava querendo aquela coisa da aceitação mesmo. Eu queria ser aceita, eu queria fazer parte, eu queria que as pessoas me chamassem, que quisessem minha presença. E isso... Aí ela olhava pra mim dando um conselho, só que eu tava igual um babuíno também, que eu era o cabelo desse tamanho, toda desbagunçada. Ela e a Laila. E assim, só que depois eu comecei a perceber que elas eram minhas únicas amigas. As minhas únicas amigas. Porque o resto, na verdade, não tava nem aí. Só tava ali. Eu era o... Como chama aquele boneco que faz piada? O quê? Tipo o quê? Tem um nome que é tipo um palhaço que foi fazendo piada para as pessoas rirem. Tipo um bobo da corte. Exatamente. Era eu. Eu era o bobo da corte. Eu ficava ali fazendo as coisas para elas rirem. E aí, nisso, o tempo passou. Eu comecei a ganhar seguidor, comecei a ganhar uma nova personalidade, digamos assim.
Mas as dores, o medo, a insegurança estava ali, né? Tava ali. E não adianta, porque igual eu falava, e eu já falei isso várias vezes. Ah, mas você tem muito seguidor. Gente, eu já tinha mais de 1 milhão de seguidores, milhares de comentários nas fotos, fotos lindas, estéticas e etc e tal. E eu me sentia um cocô. Sim. Eu olhava no espelho, eu não me via. Eu não me sentia eu. Era como se eu simplesmente fosse uma personagem que eu criei. E foi basicamente isso por muito tempo. Sim. Eu consegui manter essa personagem por muito tempo. Digamos assim que eu sou uma ótima atriz. Porque eu consegui manter essa personagem por muito tempo. Era uma personagem que, eu não ligo pra opinião das pessoas, mas ao mesmo tempo, tudo que eu posto tem que estar extremamente editado. E a pressão estética vinha antes de postar. Era um custo. Era um custo pra fazer um trem com a Daniele, porque, tipo assim, tinha que estar no jeito. Sim, e hoje em dia, o meu amigo vai lá tirando foto comigo, e aí, amiga, pode postar? Eu falo, você já viu as coisas que eu posto? Você acha que eu realmente me importo? Mas foi um processo. Por isso que eu gosto de falar sobre processo. Eu acho que na vida, tudo que a gente passa é porque a gente precisa passar e a vida é igual um jogo de tabuleiro. Se você não aprende com aquilo, você vai continuar enfrentando aquilo até você passar de fase. Então, eu por várias vezes me via presa em relacionamentos, em situações, em brigas e intrigas, que eu já tinha passado por aquela situação e era sempre por insegurança, falta de amor próprio, falta de autocuidado, me colocar em situações que eu não queria estar só por querer pertencer, por querer fazer parte. E aí eu gosto muito de falar que é uma coisa que faz muito sentido na minha vida e eu falo pra todo mundo, que é um versículo na Bíblia que é: ama teu próximo como a ti mesmo. Não tem como. Não tem como você amar ninguém, não tem como você respeitar ninguém, não tem como você ouvir ninguém se você não faz isso por você. Entendi perfeitamente. É exatamente e assim, isso faz todo sentido pra mim, porque a partir do momento que eu comecei a terapia, e eu tava até falando com a minha prima que eu fazia terapia 2 vezes na semana, presencial, porque eu tava precisando tanto de ajuda, e eu não adiantava eu pedir pra uma amiga, me ajuda. Não é isso. Por isso que eu falo que saúde mental, terapia, se eu tiver um dinheiro, eu tiver só aquele dinheiro, eu vou juntar e vou pagar minha terapia. Porque cuidar da mente vai fazer com que você consiga cuidar de tudo que está em volta. Sim. Você vai conseguir cuidar de todas as coisas começam a fazer sentido em vários aspectos, né? Vários aspectos físicos, emocionais, pessoais, de relacionamento, familiar. Conhecimento, né? Exato, tipo assim, você exato. se conhece, você começa a entender seus limites, por que você tá com aquele gatilho, por que você tá reagindo daquela forma. Por que aquilo te dói? Porque às vezes você acha que, nossa, aquela pessoa fez isso comigo. Mas às vezes a pessoa fez uma coisa muito pequenininha. Mas o que aquela pessoa fez te fez sentir algo que foi lá de trás. Sim, sim. Às vezes, porque fulano de tal, eu gosto desse exemplo de não me convidou pra algo, porque, nossa, fulano de tal não me convidou. Isso pra mim me doía demais. Mas é porque lá no passado, um dia eu tava no acampamento da igreja, fui sentar com os meus amiguinhos da igreja, peguei minha bandejinha de comida, quando eu cheguei lá pra sentar, uma menina virou e falou assim: amiga, pega lá um guardanapo pra mim. Eu deixei a bandeja e fui pegar o guardanapo. Quando eu voltei, todos tinham saído. Só tava a minha bandeja. Olha o sentimento de exclusão. Sim, olha o sentimento de abandono. Olha o sentimento de, nossa, eu tô sozinha. Sim. Eu não tenho ninguém. E aí, quando passa o tempo, pode passar 10, 20, 30, 40 anos, você tá numa outra situação na sua vida e alguém deixa de te chamar pra algo, deixa de estar com você. Te vem aquela lembrança. É óbvio. E aquele medo, mesmo tipo, que no lasco agora, eu voltei a ser excluída de novo. E é mesmo que no inconsciente, porque você não vai lembrar daquele exato momento da bandeja do... Não, mas a ferida tá ali. Hoje em dia já não é uma ferida pra mim. É uma lembrança que já me concretizou e eu já consegui ultrapassar esse nível. Eu já passei dessa fase. Então, pra mim, sinceramente, não faz diferença. Sim. Faz diferença se... Nossa, amiga, vou lá ficar com vocês, fazer companhia. Nossa, todo mundo saiu hoje. Graças a Deus, tô aqui em casa de boa. Nossa senhora. Não queria gastar, não queria... Nossa, tô economizando. Graças a Deus. É esse o sentimento. Porque eu passei de fase. E aí, gente, Mas fisicamente, o que isso trouxe de marcas, assim? Você falou que você era magra, que você fisicamente eu tive... Você fez plástica. Então, eu tive bulimia. Eu tive bulimia por 2 anos e meio. Na adolescência? Adolescência, assim. Eu já tava ali com uns 18, 19 anos. Eu tinha Mas que você se achava gorda? Na verdade, eu não achava nada. O que aconteceu comigo? Eu tava assistindo uma reportagem do Fantástico. Eu era bem novinha. E na reportagem falava sobre meninas que tinham bulimia. Só que na reportagem, todas as meninas eram extremamente lindas. Elas eram lindas. E elas falavam, mas do sofrimento e etc. Mas elas eram lindas e magras e padronizadas. E aquilo na minha cabeça, que era uma cabeça que estava totalmente destruída, que era uma cabeça que não tinha nada dentro, eu falei, é isso que eu vou fazer.
Pra vocês terem ideia, eu consegui entrar no mesmo site que as meninas falavam no Fantástico pra não entrar. É mesmo? Eu consegui achar tudo. Eu achei tudo. Caramba! E aí eu comecei o meu processo, que foi assim... Eu gosto de pensar assim, que foi um processo doloroso, horroroso, tenebroso, mas que eu aprendi muita coisa. Primeiro que eu me vi assim... Era horrível o fato de eu ter que me sentir bonita e mesmo eu estando magra, eu olhava no espelho e eu me odiava. Eu conseguia emagrecer, óbvio, mas eu me odiava. E minha saúde não existia. Não existia. E o tanto que ela gosta de comer? E o tanto que ela vive pra comer? E aí, era uma situação assim, que era... Eu saía com as minhas amiguinhas pra festa, ia pra festa, a minha caixa torácica doía toda, eu não conseguia ficar em pé. Você tinha dores físicas mesmo? Sim, porque era uma força muito forte. E o processo da bulimia, ele é muito invasivo. E ninguém ao seu redor começou a perceber? Nunca. As pessoas, talvez vocês viram que ela estava emagrecendo, alguma coisa assim? Não. Eu era muito atriz. Não, e porque era uma coisa assim também com a Dani. Era assim, um dia, ela na cabeça dela, ela tava obesa. No outro, ela tava magrela. Aí eu falava, tipo assim, tá tudo bem. Não dava pra, não dava pra saber. Não dava pra saber. E ela também não ficou esquelética. Não, porque a bulimia ela não te leva a esse nível. A anorexia que leva. Exato. A bulimia não poucas pessoas conseguem reparar alguma transformação que seja, nossa, o que aconteceu? Sabe? Mas a anorexia, então, é o quê? Quando a pessoa, tipo, junta a bulimia com... Não, a anorexia acontece, em grande maioria, depois que a pessoa não consegue... Desculpa. Depois que a pessoa não consegue continuar com a bulimia. Entendi. Por quê? A bulimia causa todas essas coisas. Dor na caixa torácica, porque isso aqui você vai ficando... Você faz muita força. Muita força. Caramba. Gastrite, problemas intestinais. Eu desenvolvi a gastrite por conta disso. Por conta desse processo. E aí, o que acontece? A anorexia, existem pessoas que não conseguem praticar bulimia, existem pessoas que praticaram a bulimia, mas que já não podem mais. Entendi. E aí, quando elas param o processo de bulimia, elas entram na anorexia, que é ficar sem comer nada, porque tem o medo de engordar. Entendi. Só que, graças a Deus, obrigado, Senhor Jesus, eu amo comer. Então, depois que eu me vi no hospital, e aí o médico falou, pode pedir seus pais dar licença e eu conversar com você. O médico virou pra mim e falou assim, você tem bulimia? Eu falei, não, doutor, não. Ele tem certeza? Eu, não. Ele falou assim, pois é. Eu espero realmente que você não tenha, porque senão você vai morrer. Você tá ficando anêmica, sua caixa torácica... Aí foi falando um tanto de coisa. Sim. Aí mostrou o meu estômago todo ferido. Ai, caramba. Tudo, assim. E aquilo me paralisou na hora, assim. Ele falou, não vou falar com seus pais, eu vou falar com seus pais do seu problema de gastrite, do seu problema, etc e tal, mas eu espero que você esteja me falando a verdade, porque senão você vai morrer. Mas que bom que você encontrou uma pessoa assim no caminho, né? Minha filha, porque... Né? Mas nem eu aguentava mais também. Era uma dor. Eu ia pra festa, eu ficava assim, que isso aqui não tinha o que fazer. Sim. E aí, depois que eu enfrentei esse processo, mesmo passando dele, eu continuava insegura, pirada da cabeça. E você já trabalhava com a E internet? Já Mas a conhecida. internet não era tão cruel assim, né? Não. A internet era um pouco mais... E tem muito tempo isso. E a Dani conseguiu trazer uma versão dela pra internet que já era o que às vezes, o que ela tanto buscava no físico. Sim. Então era uma coisa... Na internet ela era uma pessoa ok. Eu era a personagem da vida perfeita, tudo lindo, tudo... Vocês já tinham flops nessa época? Não, né? não. A gente veio só... depois. Foi bem depois. Aí, nisso, eu comecei em um relacionamento que foi assim, eu gosto de falar que foi uma bênção na minha vida eu ter tido esse relacionamento. Eu sei que foi Deus que colocou, porque a partir dele eu tive que procurar ajuda. Porque depois que eu tive o término, era como se eu tivesse tido um vazio dentro de mim. Mas é porque eu nunca... meu ex-namorado, ele falava assim comigo, eu tô terminando com você porque você perdeu sua identidade. Você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer fazer, você só sabe o que eu quero fazer. E aí, quando ele fala que eu perdi minha identidade, é que, na verdade, eu nunca nem tive identidade. Eu nunca soube quem eu era. Eu nunca soube a importância que eu tinha pra mim mesma. Sim. E aí que eu comecei o processo de terapia.
Na verdade, não só pra você mesmo. Eu tenho certeza que pessoas que estavam à sua volta te amavam demais também, Sim, sabe? com Assim, a certeza. sua família. Mas eu acho que você não conseguia enxergar esse amor. De É o que a jeito Fu nenhum. falou, assim. Às vezes você focava só nas pessoas que queriam realmente te machucar e você queria ser aceito por essas E foi pessoas. aquilo que a gente falou, Literalmente aquela isso. aprovação de uma mínima parcela. Aham. Entendeu? Sendo que existem Aqueles várias amigos, outras, Exato. muitos. Era uma questão de aceitação, não só sua em relação a você, mas assim, você enxergar que você era amada por outros, mas você queria ser aceito por aqueles, né? Eu queria ser. Tanto que eu lembro que eu falava assim: eu gosto de quem não gosta de mim. É. Principalmente em relacionamento. Eu gosto de quem não gosta de mim. Isso era o que eu, assim. É porque eu queria ser aceita. Tanto que depois que eu terminei, eu soube que meu ex ficou com uma menina. Olha pra você ver como que é a mente de uma pessoa que tem a necessidade de ser aceita. Eu soube que meu ex ficou com uma menina, ela era da minha faculdade. E pra ela não deixar de gostar de mim, Sim. mesmo sabendo que ela tava cagando pra mim, ficou com meu ex, eu continuava tratando ela bem. Eu ia lá, eu conversava com ela. Não sei o quê. Aí eu virei pra minha terapeuta e falei isso. Eu falei, eu não sei porque eu faço isso. Porque eu sei que ela tá nem aí, cagou pra mim, ficou com meu ex, não é minha amiga, não é nada minha. Aí ela falou, sabe por que você faz isso? Porque você quer ser aceita. Você tem medo de você virar as costas e ela falar mal de você. Mas quem é você pra poder definir quem vai gostar ou não? Sim, As sim. pessoas vão gostar de você por quem você é, não porque você tá Exatamente. sendo alguém pra agradar aquela pessoa. Mas naquele momento nem você sabia quem Não você sabia. era, né? Mas aí depois eu fui me conhecendo. Perfeito. E o processo de autoconhecimento, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, e ele é tão incrível, que por mim, eu falo com a minha terapeuta, às vezes eu queria sofrer só pra eu sentir de novo aquele primeiro amor por você mesma, sabe? Pra você... Cara, você vai se entendendo, você vai lembrando de coisas. Eu lembro que numa terapia, a gente fez um processo que é de abraçar a sua criança interior. Sim. E assim, aquilo foi tão transformador pra mim, foi uma coisa tão gratificante, e eu sentia tanto orgulho, eu sinto muito orgulho de mim, mas aquele momento, quando você tá ali no primeiro amor, eu sentia tanto orgulho de mim, eu sentia tanta alegria em ser eu, em ter coragem, em acordar todo dia, era só gratidão, minha filha, eu acordava todo dia, ô pai, só gratidão, e era o pé no chão agradecendo a Deus, eu agradecia teve um dia que eu cheguei em casa, eu tava tanta gratidão, que eu agradecia pelo muro, pela cerca do muro, pela água que eu bebia, pela cama que eu deitava, pelo travesseiro que eu abraçava, eu agradecia tudo, e isso pra mim foi a minha cura. Foi a minha cura. Porque todo mundo vira pra mim e fala, nossa, Dani, você é tão autoconfiante, você sempre foi tão segura. Eu falo, amor, amor. Eu gravava story, eu gravava só metade do meu rosto assim. Ó. Oi, gente, tudo bem? E hoje eu consigo ser quem eu sou. E eu penso assim, olha, as pessoas vão gostar de você por quem você é. Pelo bem que você faz. Mas elas só vão gostar de você quando você gostar de você. Perfeito. E aí foi onde a Dani, acredito eu, que encontrou um propósito meio que de disseminar isso pra galera que segue ela. Que foi quando eu achei que, tipo assim, agora ela chegou, tipo, no ápice. Ela conseguiu curar o que ela viveu, que eu acompanhei de perto. Então, pra mim, eu falava, tipo assim, não, realmente é um cenário muito diferente. E como que isso era importante pro pessoal que acompanhava ela. Principalmente as meninas. Que, tipo assim, manda mensagem, comenta. Nossa, você é linda, você tá aquilo outro. Mas, no fundo, a gente de rede social recebe cada relato da galera contando, de menina desabafando, de menina não sei o quê. E elas usam a gente como espelho. Exatamente. E eu acho que é muito dor, difícil. curador do outro. Sim, e é muito difícil essa questão de rede social, que é uma coisa que eu friso sempre. Eu gosto de falar disso. Porque eu posto uma foto lá e todo mundo começa, linda, maravilhosa, perfeita, não sei o que lá. Aí eu já viro e falo, gente, calma. Calma. Porque eu não quero que você se compare a mim. Teve um dia que eu postei que tinha dado uma emagrecida, que eu tava treinando, me alimentando direito. Aí o pessoal, linda, magra, tarará, tarará, tarará. Aí eu peguei um vídeo antigo meu e coloquei. Falei, aqui, né? Pra vocês se compararem comigo. Não é. Eu tô aqui, mas eu tô tentando ter uma vida saudável. Eu não tô focada em emagrecer, ficar seca, não. Sim, Não sim. é sobre isso. E o meu corpo é a minha genética, é a minha história. O seu corpo é diferente. Eu tento sempre trazer essas reflexões, porque o meu maior medo é gerar gatilho nas pessoas que me seguem. Na pandemia, então, isso marcou muito a minha cabeça, porque as pessoas em casa perdendo emprego, ansiosas, eu ansiosa, todo mundo ansioso, muita coisa acontecendo. E tinha influenciador puxando Ferrari, influenciador comprando mansão, influenciador tiriri tchororó. Aí eu falo, cara, você realmente se importa com quem te segue? Exatamente. Você realmente se importa com aquela pessoa que tá ali? Você realmente ama aquela pessoa? Ou você só quer aquela pessoa para você enfiar dinheiro no seu bolso? Sim. Cadê a sua empatia? Cadê o seu cuidado? Então eu tenho muito medo de gerar gatilho nas pessoas que me seguem. Muito medo, assim. Porque eu sei que tem jovem, adolescente, tem mãe, tem tia, tem vó, tem tudo.
E nós estamos todos abertos a ter gatilhos. Com certeza, com certeza. Então a gente tem que ter esse cuidado. Acho que esse que é o papel principal do influenciador. É passar uma mensagem, é agregar valor na vida das pessoas que estão seguindo, é agregar valor na história das pessoas, é motivar as pessoas. Verdade. E trazer verdade. Tá tudo muito Nossa, lenga-lenga, muita ilusão. É uma mentiraiada, meu amor. Nem te conto. Dani, que legal essa redescoberta que você teve com você, assim. A gente sabe que o que fica na gente deixa aquela cicatriz, deixa aquelas marcas, deixa aquelas lembranças que nos trazem gatilhos, mas nos tornam quem a gente é hoje, né? Assim, é lógico que poderia ter sido mais leve, evidentemente. É só patada, moço, só patada. Mas é porque eu acho que eu sou uma mulher forte. Acho que Deus, quando ele falou, eu saí ali da peneira com minha mãe e falou: filha, agora você prepara, que vai ser só lapada, mas você aguenta. Aguentou, tá aí, Aguentei. tá firme e forte. Mas eu lembro perfeitamente também. Você está falando sobre isso, de influenciadores influenciar, e eu fico muito feliz assim, de ter vocês assim, como referência. Aninha, você, o Rangel também, que a minha filha tem 13 anos. Inclusive, ela está aqui assistindo o podcast. Ela tem 13 anos. Ela segue vocês desde muito novinha. Assim. E eu gosto, eu falo sempre com ela, minha filha, inspire-se em quem te conta a verdade, em quem você acredita e em quem principalmente passa alguma coisa positiva. Não acredita nesse mundo de fantasia que você está sendo criada, que essa geração de 13 anos pode achar que é um mundo de fantasias e a gente sabe que não é. Sim. Então, eu fico muito feliz em ter vocês, pessoas assim, muito importantes, tendo essa verdade como referência. E eu acredito que são essas pessoas que daqui a um tempo vão permanecer, porque eu acho que a internet também está começando a funilar em relação a todas essas coisas que você está falando. Quem é muito fake. De fake, sabe? Assim, eu acho que é tudo. É meio que assim, no início vai estourar. O fake é o que bomba. E vai, assim vai. Só que não tem como, porque eu acho que viver uma mentira. Dá mais trabalho do que viver de verdade, gente. Nossa, Deus. Viver uma mentira é tão exaustivo, é tão cansativo, que assim, eu prefiro 1000 vezes ser verdadeira. Eu prefiro 1000 vezes. Se eu tô bem, eu falo. Se eu tô mal, eu falo. Se eu quero falar alguma coisa, eu falo. Pra mim, isso me traz um alívio. E é uma conexão tão verdadeira que eu tenho com meus seguidores. Eu tenho uma conexão... Eu me sinto tão próxima deles que quando eu saio na rua, que me para... Meu namorado até fala assim, nossa, parece que eles te conhecem. Nossa, te conhecem, mas né? eu falo, gente, é porque me conhecem. E eu sinto que eu conheço eles. Sim. E é uma conexão muito verdadeira que eu tenho. Então, assim, isso eu acho que... Pode o tempo passar, pode os anos passar, pode o cachorro passar e tudo bombar e desbombar e flopar. Eu acho que alguma parcela de coisas boas eu fiz na vida de quem me segue. E isso pra mim já vale a pena e eu já tô assim, ó, consciência limpa e paz no coração, sabe? Agora uma pergunta que eu nunca fiz pra Dani, contextualizando um pouco, que a gente sabe que, por exemplo... Não, é pergunta inteligente. Inteligente é ela, minha filha. A juventude, né? Hoje os jovens, eles estão cada vez mais propensos a depressões, doenças mentais, utilização de remédio muito precoce. Eu não conheço, tipo assim, eu conheço muito a Dani, mas me corrija se estiver errada. Você fez uso de algum tipo de medicamento? Então, que eu saiba, não. Ela nunca fez, nunca utilizou. Nunca chegou a se aprofundar num processo depressivo e tudo mais. Se fosse hoje, Dani, com toda essa coisa das redes sociais, como é que você acha que teria sido? Irmã, eu acho que assim, eu tenho uma questão... Tipo assim, lá na Getsemane, mas já existe tudo isso que tem hoje de rede social. Nossa, Deus, eu acho que... ia ser uma loucura. Às vezes eu fico pensando se eu fosse conhecida naquela época, quando eu era novinha. Mas não ia acontecer isso, não. Não ia, não. Não ia, não. Mas assim, o que eu acho, primeiro sobre esse processo de medicação e tudo mais. Eu acho que tudo que tem acompanhamento, se existe realmente, verdadeiramente, a necessidade desse medicamento, enfim. No meu caso, nunca precisou... Eu sempre fiz terapia, eu nunca tive que ir pro psiquiatra. A minha terapeuta nunca me indicou. Mas também pelo processo que a minha mãe tem depressão desde que ela tem 8 anos de idade. Então, eu cresci aprendendo, estudando para poder ajudar minha mãe. Então, eu lembro que novinha eu já ficava tentando entender o que era depressão. Por que minha mãe tomava remédio? Por que tinha momentos que ela estava muito, muito, muito bem e tinha momentos que ela não estava bem? Então, eu sempre entendi muito esse lado. Então, eu acho que isso também... Não sei se me... Não sei te falar, assim, se eu tive já Mas talvez sim. Às vezes, no momento da tristeza ali, como você já tinha a história da sua mãe, você falava, não posso deixar isso muito longe, porque olha como minha mãe tá. Exatamente, eu tinha uma segurança. Eu não quero estar naquele lugar, exatamente. Né? Assim, a minha mãe, no caso, eu acredito que ela... ela nasceu com a falta da...
produção de hormônios baixa, de serotonina, essas coisas. Então, não foi uma coisa que aconteceu e ela se tornou uma mulher depressiva. Ela realmente nasceu com a depressão. E aí, aos 8 anos, eles descobriram, enfim. Mas, no meu caso, eu já tinha feito... Tanto que eu tenho TDAH, déficit de atenção, hiperatividade. Isso aí, filha. Normal aqui. Normal por aqui, normal aqui na mesa. Normal aqui, normal pra mim. Normal pra mim isso daí. Mas, enfim. Eu fiz vários exames quando eu era mais nova, principalmente quando eu entrei na escola, no Getsemane, porque a minha coordenadora falou, você só vai entrar aqui se você tomar Ritalina. E aí, quando eu vi, eu tava tomando 5 Ritalinas por dia, ficando doido da cabeça, e eu falei, nunca mais eu tomo remédio na minha vida. E desde então, não tomei medicamento. Agora, eu acho que existem pessoas que realmente existe a necessidade. Eu tenho uma amiga minha, que é nossa amiga comum, que ela nasceu assim como minha mãe, com a falta da produção de hormônios. Mas, em grande maioria, eu acho que o principal é a terapia. Tem que ter a terapia, tem que ter o cuidado ali. Você tem que ter uma pessoa que é uma profissional falando sobre. Porque sei ali na sua amiguinha, ai, amiguinha, tá muito triste hoje. Não, ai, amiguinha dá um conselho, nada a ver com nada. Fala merda com merda, aí você vai lá e fica pior. Você às vezes vai seguir o conselho da sua amiga, toma aqui, ó. Então, assim, tem que ter um profissional, tem que ter alguém ali pra te ajudar. Agora, respondendo a Fu mais uma vez pontualmente, é que se as redes sociais fossem naquela época, eu acho que eu tinha pirado o cabeção. Porque, assim, se eu tinha apenas as minhas amiguinhas pra me espelhar e tentar ser bonita, imagina se eu tivesse uma pressão muito maior. Das redes, a nível global, a nível, que, assim, que você não tem como palpar. Porque, assim, na época, eu olhava, por exemplo, tinha a novelinha Isa TKM, Floribela, mas era uma coisa que você falava assim, mas elas são muito longe, né? Elas, assim, não é aquela coisa não era que... uma coisa da sua realidade, era assim, era da TV, era o artista da TV. Globo, era o cara Então, da Malhação, exato, né? Exatamente, então você não tinha aquela... Não era muito palpável. Hoje em dia, com as redes sociais, às vezes é uma amiguinha sua que ali já bombou no TikTok. Aí, olha ali como que ela é bonitinha dançando no TikTok, ela já tem 10 mil seguidores. Isso para uma adolescente é muita coisa. Sim. Isso para uma adolescente... justamente por isso, tipo, os jovens estão entrando em depressão, remédio, essa cobrança muito mais cedo. E eu vi um relato que eu acho que, assim, marcou muito a minha cabeça, no TikTok, inclusive, que eu gosto muito de TikTok. Porque para as pessoas que não sabem, o TikTok não é uma rede social, é uma rede de entretenimento e educação. Sim. É para você aprender. E aí eu uso muito o TikTok a meu favor. Então, assim, você entra no meu For You, você não vai ver dancinha. Apesar que eu gosto de ver umas dancinhas. Mas eu faço questão de curtir muitos vídeos que falam sobre saúde mental, educacionais, etc. E aí eu sigo um psicólogo que falou que chegou uma garota lá, de 13 anos. E essa garota chegou relatando que, de forma precisa, que ela tinha Tourette, que é uma doença, né? Que ela tinha depressão, que ela já tinha tentado se matar e que ela sabia que ela tinha problemas mentais. Aí o médico olhou pra ela e falou, mas como que você sabe? Ela, eu sei, doutor, eu sei. Aí, nisso, ele começou a conversar com ela pra poder tentar entender a mente dela e perguntou, você é fã de alguma pessoa? Você gosta de algum estilo de música, filme? Enfim, ela, sou muito fã da Billie Eilish. E o doutor não conhecia a Billie Eilish. O que o doutor fez? Botou no Google, Billie Eilish. Já apareceu Billie Eilish. O que ela tem? Tourette, que ela tem uma... Só que o dela não é o Tourette mais avançado. Ela só fica assim. Dá o tique. É o tique. Ela tem depressão. Ela já tentou se matar. E ela garante que tem problemas psicológicos. Entendi. Exatamente o que a menina de 13 anos falou. Por quê? A gente se espelha. Exato. Principalmente quando a gente é criança. Porque quando a gente é velha, a gente já se espelha. A gente já vê aquela blogueira que treina de manhã, às 5 horas da manhã, você fala, eu quero treinar às 5 horas da manhã, igual a blogueira. Aí você vê a blogueira que tá lá lendo 5 livros no dia, vai ler 5 livros no dia. Aí começa o quê? Vou ficar ansiosa, porque eu não sou a blogueira, eu não consigo fazer o que ela faz. A blogueira não tem 5 filhos pra criar, por isso que ela acorda às 5 horas da manhã. Enfim, mas uma criança, pra ela entender esse processo... Ela se espelha mesmo. Ela se espelha. Exato. E hoje, as crianças, os adolescentes, eles têm uma gama... eles podem se espelhar. Exato. É óbvio que eles podem ser aquela garota do TikTok, que eu não sei se elas conhecem, que é uma vibe... Que aquela garota é uma menina... Eu já até tentei ser aquela garota, mas não deu certo. É a menina que acorda às 5 da manhã, aí ela treina, ela come só comida saudável, ela lê um livro, aí ela estuda, ela trabalha. Eu parei na hora de acordar às 5 horas da manhã, já acordei... Parei por aí também. Acordei 11 horas, ansiosa, triste, falei, que merda, eu não consigo fazer nada. Até eu entender que eu não sou aquela garota. Não sou. E aí eu até fiz depois um vídeo que bombou demais no TikTok, que era fazer um shade àquela garota. Então, assim, ficou bem legal, mas, enfim...
existe essa parte que as crianças podem se identificar e seria até legal, né? Pô, comer saudável, acordar 5 horas, estudar, enfim, lindo. Mas existem as outras partes também, né? Que eu vi um dia que eu fiquei assim, gente, eu fiquei passada, porque tem uma droga, que é uma droga muito famosa na gringa, que chama Purple Drink, que é um xarope que você mistura com Fanta laranja. É mesmo? E os rappers americanos tomam isso. Um amigo meu me contou uma vez que existe isso. Eu fiquei chocada, porque diz que relaxa você extremamente, enfim, te leva para outro mundo. Você pode ter facilmente uma overdose, cair preto duro no chão. Mas eu tava lá mexendo no meu TikTok, apareceu um vídeo aleatório. Gente, não devia ter 17 anos. Não devia ter 17 anos. Da menina, com os amiguinhos dela, ela filmando o chão do quarto. Tinha tanta Fanta laranja no chão. Aí você pergunta, é Fanta laranja. Só não é, gente. Não é. Pela cara da pessoa, pelo estado do quarto. Tudo. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia. Porque, assim, é uma criança. Exatamente. Uma criança. E ela tá se espelhando aonde? Nos gringos, nos famosos. Só que os rappers estão cagando bloco de dinheiro. Exatamente. Entendeu? Já estão querendo morrer. E você é uma criança e tá indo pro mesmo buraco, entendeu? Não, eu pergunto isso e a Paula também vai concordar, porque é uma filha, tem uma filha dessa idade, deve ser um mundo de, tipo assim, muito mais difícil do que quando a gente tinha essa idade. Então eu fico imaginando, tipo assim, gente, se existisse isso na época que a gente tinha isso, essa mídia. E na minha idade, olha que eu apanhei, viu? Minha mãe sentava. Dani, é quase um High School Musical sua vida, assim. Mas só faltou a dancinha, porque tem os bullying das escolas americanas. É quase um filme americano. Menina, tinha 10 caninhos. Aqui encontrei no escaninho. Menina, eu te falei, era um babado. Não, mas o que é isso? É uma bela história. Americano de sessão da tarde, que sofre o bullying, que leva os histeria. E aí do nada fica famosa. Ai, nossa, uau. Gente, mas assim, é um filme americano isso. Mas assim, você acredita que quando eu era novinha, às vezes eu pensava, gente, um dia... Vocês não sabem o que eu pensava. Esse pensamento eu vou contar só pra gente dar uma risada da minha cara. Lá na igreja, você lembra que tinha o culto terça-feira, que todo mundo ia da escola, ficava lá assistir o culto. Meu sonho um dia era cantar no culto. E aí eu ia tirar a minha máscara. Eu ia tirar a minha máscara e eu ia ser a Britney Spears. E todo mundo ia me amar e eu ia ser famosa, desejada, amada por todos. E eu ainda ia cantar na igreja. Ela é totalmente desconcertada, como eu havia dito. Totalmente. E eu tomava banho e tinha um lugar lá em casa, que é onde pendura a toalha, que era tipo um ferrinho, assim. E eu tomava banho assim, ó. Cantando, achando que ia dar certo. Cantou na igreja? Nunca, amor. Canto mal demais. Gente, eu cantava mal demais. Se ela cantasse na época da escola, abrisse a voz, ela tava cavando o próprio tubo. Aí ia dar certo. Aí ia fazer cartaz pra mim, o pessoal ia... Tá ferrado. Gente, uma loucura. Te falei que a história era legal. Mas é muito, assim, é muito bom. Tadinha, é bom demais. Gente, mas é bom demais. É que eu amo contar essa história. Eu amo, porque eu lembro e contar isso é como se eu estivesse falando pra mim mesma também, sabe? Me conta uma coisa, você já encontrou com alguma dessas pessoas? Menina, então, essa Érica, né, que é a que fez o bullying comigo. O blog, né? O blog das suas pérolas. Um belo dia eu tava lá em casa eu ia fazer até um documentário sobre essa vida minha, mas depois eu fiquei com preguiça. Vá, mãe. Aí, mas eu tava um belo dia lá em casa, falei, fazendo um estudo pra ver se realmente funcionava fazer esse documentário ou não. Eu falei, e aí veio esse nome na minha cabeça. Parece que Deus colocou um nome na minha cabeça. Érica Yamani. É mesmo? É minha amiga. Hoje em dia, assim, a gente se segue no Instagram, conversa. Mas você não lembrava dela? O nome voltou? Então, é porque era muita gente, né? Era, sim. Só que Deus botou. Aí eu fui lá e botei no Google. Érica Yamani. Aí apareceu o Facebook. Aí do Facebook eu fui pro Instagram, não sei o quê. Quando eu entrei no Instagram, tinha uma mensagem dela. De 2 anos atrás. Ela me pedindo perdão. E ela falando tudo, basicamente o que eu falei, que ela falou que ela achava... E eu nem lembrava dela fazer tanto bullying comigo assim. Ela nem fazia. Era tanta gente que Era tanta gente. E ela, na verdade, ela fazia o blog pra mim. O blog, às vezes, até eu falava as coisas que eu sabia que ela ia colocar. Então, pra mim, dava tudo bem. E aí ela me pediu perdão. Ela falou, olha, Dani, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu senti que eu tinha que vir falar com você. Aí ela foi lá na minha casa, a gente conversou. E, assim, ela foi uma das pessoas que eu me aproximei depois. Mas teve um dia que eu tava lá no Clube Chalézinho. Eu tava batendo cabelo lá no Clube Chalézinho. Bem novinha. Bem coisa de BH. E isso já tem muitos anos. Tem. Só que eu já tava mais bonitinha, né? Mas mesmo assim, me achando cocô do cavalo, mas de qualquer jeito. Um menino veio falar comigo. Você tava nesse dia, Fu? Não tava. Mas enfim, o menino veio falar comigo.
Oi, nossa, que não sei o quê. Aí eu não lembro se ele falou, oi, Dani, alguma coisa. Eu sei que eu olhei. Quando eu olhei pra cara dele, eu falei, você não conversa comigo, não, porque você me zoava na escola. Fiz assim, ó. Bateu o cabelo e saiu. E vazei. E depois eu fiquei assim, nossa, eu não acredito. E tinha aquele do beijo também. Ai, O que negou o beijo, depois ficou bonita, a gente encontrava ele em todos os rolês. Que negou beijo depois. O do beijo, lembra do beijo? Qual doce? O que eu beijei e fedia queijo? Não, que você beijou e que falou que não tinha beijado. É esse filho de uma boa senhora, porque a mãe dele não tem culpa. Ele beijou? Beijou ou não beijou? Foi o seguinte, minha filha, olha como que é a humilhação do Nossa crente. senhora. Ela não acaba. Não acaba, não tem fim. Eu lá novinha, tinha 15 aninhos, já tava ficando menos feia, mas continuava feia na minha visão. Fomos pra uma festinha de uma amiga minha que também não gostava de mim, mas me chamou, porque ela também fazia bullying comigo. Fui na festinha. Cheguei na festinha, todo mundo juntou, que não sei o que, que o Pedro quer te beijar, não sei o que. Eu falei, ai, vamos, né? Então, Vamos nessa. Vamos meu embora. primeiro beijo, filha. Fui lá, fui beijar ele. Tava com um bafo de queijo na boca, mas eu tava tudo bem. Eu tava ligando, gente. Tava tudo bem de verdade. Ele era lindo. Ele era lindo, Ele lindo era bem mesmo. bonito, ele era Muito bem lindo mesmo. Beijei o Pedro, esse filho de uma. No outro dia eu já dormi, era sábado. A festinha no domingo, eu fiquei o domingo inteiro pensando. Ai, Pedro, segunda-feira eu vou chegar na escola. O Pedro ele vai falar. segurar minha mão. E a gente vai Criou conversar. fanfic. E ele vai falar de mim. A gente vai conversar. Tá, cheguei na escola. Quando eu cheguei na escola, todo mundo... Eu nem lembro como que foi, se fui eu que falei pra alguém. Eu também não lembro exatamente, não. Eu só Mas eu sei sei que que- tinha rolado boato. Que eu tinha beijado ele, que a gente tinha beijado. Só que sabe o que ele falou? Que era mentira. E todo mundo tinha visto ele bem beijando. Mas mesmo assim, ele só falando... E as pessoas negaram também, não. Não, as pessoas não falavam nada, né? Ficava só rindo, caraca. falando, olha lá, ele deve ter arrependido de ter beijado ela. Vi ela hoje e arrependeu. Caramba! É, fia. E aí, anos depois, ele tava lá bombando nas baladinhas Belo Horizonte. E eu bombando mais ainda. Aí você chegou do ladinho e falou agora que ele não quer subir. Como que foi? Foi um trem assim. Você pegou ele de novo, não pegou, não? Não. Não? Não. Amor, eu tenho orgulho próprio. Tá achando que eu sou otária? Eu não sei. Eu lembro que eu colei... Eu beijei, foi o que você deu um soco na cara. O Amauri. Entendi. Foi, que os dois são muito parecidos. São, exatamente. É porque aí, isso A foi Fu isso. socou a cara dele. Me conta essa parte Bateu da na sua cara vida. dele. Que é isso? Deixou o menino, quebrou o nariz do menino, gente. Sangrou, o menino chorou. É verdade? E o pai dele depois zoou ele. Falou, você tá apanhando de mulher, velho? Porque, tipo assim, enquanto acontecia isso com a Dani, acontecia também comigo. Com todo mundo na escola, eu era muito pequenina. Só que eu interpretava de uma forma diferente, Batia. né? Enfim, é que personalidades, criações, pessoas são diferentes. Então, eu recebi isso de uma forma diferente. Não que eu não me chateasse, mas não teve o mesmo peso que teve na vida da Dani. E aí, um certo dia, na escola, eles me chamavam de Maria Homem, de Maria Chuteira, não sei o quê, porque eu era desse jeito. Eu queria brincar, eu queria jogar bola, não sei o que. E ela jogava bola melhor que os meninos tudo, passava com a bola embaixo da perna deles, era canelada em todo mundo. Então, ficava nisso. Maria Homem, não sei o que. E aí, um certo dia na escola, a gente foi fazer prova, arrumas, não sei o que, eu tava lá, e aí ele foi, empurrou a cadeira na minha, empurrou a cadeira nele. Aí ele pegou e falou alguma coisa, sai daqui, sua Maria Homem, você não sei o que, E na hora eu falei, Maria Homem. Aí eu empurrei a cadeira nele, fui lá na frente dele, pá, meti um soco na cara dele. E aí... Caramba, gente, o que é isso? Isso que eu dei um soco na cara dele, ele perdeu totalmente a pose, que ele tava lá me xingando, ele começou a chorar. Aí, no que ele começou a chorar, foi por água abaixo, eu já tinha vencido, né? Eu falei, acabou. yes! Aí foi na diretora, mas nada que a diretora falava, ela me importava, eu tava cheia de mim, eu falei, yes, eu minha venci. filha. Ligou pro pai dele, ligou pra minha mãe, não sei o que, minha mãe chegou em casa e falou, bem feito, o menino se lascou, e na casa dele, ele se ferrou também, porque o pai dele teve essa reação, entendeu? Falou, você tá apanhando de mulher? Que Eu isso? cheguei na escola no outro dia, eu falei, eu tô lascada, né? Eu vou ser suspenso. É. O pai dele e a mãe dele vai estar lá pra tirar satisfação. Nada, minha filha. Ele teve que chegar caladinho, miudinho. E depois ele tava lindo nas baladas Belo Horizontinas. Quem Lindo. disse que eu podia... Lindo, porque eles eram lindos, os dois, esses piduma. Mas enfim. Eu acho que assim, no mais, a história da Dani é pra empoderar as mini mulheres que estão nos assistindo. Também as big mulheres. Óbvio. Eu acho demais, é uma força mesmo, assim. Dani, eu sei que há pouco tempo, voltando, que eu te acompanho demais, e a minha filha te acompanha demais, e eu sei que vocês estavam gravando também, quando vocês gravaram o filme do Flops, eu vi que você teve uma crise de ansiedade. Isso te acompanha ainda? Não. Então,
Nessa época eu tava quase falindo, né? Eu tava pertinho ali da falência. Porque Deus, minha filha, Deus, ele não dá só um probleminha pra mim. Ele dá vários. Ele vai dando só pra eu poder enfrentar e conseguir. E tá conseguindo. E naquele momento ali eu tava gravando um filme que eu sabia que ia pra Netflix, um filme que ia ser assim e tudo. Mas eu não tava tendo dinheiro eu não sabia se eu pagava o plano de saúde da minha mãe ou pagava o plano de saúde do meu pai. Então eu tava assim, pirando o cabeção. Mas aí eu tive uma crise de ansiedade, só que eu consigo, eu acho que eu sou muito resiliente. Essa é a palavra. Por eu já ter passado por várias coisas, eu sei que eu vou conseguir encontrar a saída de alguma forma. E que eu não vou desistir, que vai doer, vai ser uma cepada na minha cara, mas eu vou conseguir. Assim como eu já consegui várias outras vezes, e assim a gente vai, porque a vida é assim. Sim, perfeito. E que Deus nunca vai dar uma cruz maior que você possa carregar. Perfeito. Então, se eu tô passando por aquilo dali, alguma coisa eu tinha que aprender. Então, naquele mesmo dia, eu tive a crise de ansiedade, mas naquele mesmo dia, Deus me deu um insight. Eu ficava perguntando a Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que eu vou fazer? O que eu faço? E Deus me colocou no coração. Para de perguntar por quê e começa a agir. Isso. Para de perguntar por quê. Começa a fazer. Tenta ir atrás. Se reinventa. Sai da sua zona de conforto. Olha o que você já passou, né? Exatamente. E eu tava muito já na minha zona de conforto de novo. Porque eu acho que a gente é assim. A gente sai da zona de conforto. Vai, do nada, entra de novo. E aí você vai de novo. Aí você vai. Até uma hora que se você não realmente, tipo assim, o que eu penso. Eu, por exemplo, agora em São Paulo, eu já tô sentindo que eu tô ficando mais confortável de novo. Aí quando eu sinto um pouquinho, eu já... Sim. Não. Porque um corpo em movimento tende a estar em movimento. Então eu tento sempre estar ali. Mas depois, respondendo sua pergunta sobre, enfim, crise de ansiedade, enfim, eu me sinto em alguns momentos que eu estou ansiosa, mas igual eu falei, eu consigo me controlar. Perfeito. Eu respiro fundo, eu coloco na mão de Deus, eu falo, o Senhor nunca me desamparou, não é agora que vai me desamparar. Eu vou praticar uma atividade física, eu não fico sem praticar atividade física. Eu vou entender o porquê que eu estou sentindo aquela ansiedade, de onde está vindo aquele medo, por que eu estou tendo aquele medo, e eu tento entender o meu medo. Porque senão vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. É por isso que eu tive essa crise, entendeu? Porque era várias coisas acontecendo, era um filme para fazer, era tudo isso girando, então virou uma grande bola de neve. Então eu vou tentando me entender. Eu me escuto, eu me respeito. Sim. Eu entendo o meu tempo, eu falo, calma. Por que eu tô ansiosa assim? Porque eu quero abraçar o mundo? Não, calma. Perfeito. E assim, então assim, existem sim momentos que eu me sinto ansiosa, mas não são... Mas como todo mundo, né? Assim, a vida de ninguém é perfeita, né? Muito raro. Vamos combinar. E todo mundo, gente, todo mundo tem que sofrer mesmo, tem que bater a cara mesmo, tem que cair, tem que levantar. Porque se você quer ficar em pé, você tem que cair pra você levantar. E assim... Não, e com certeza. E se tá tudo muito fácil, é isso que a Dani falou. É a zona de conforto, entendeu? E uma hora a zona do nada, ela acaba. Ela não avisa, não. Ela só sai... Você tá aqui em pé na zona de conforto, do nada o chão sai de baixo. Então, tipo, e aí, assim, se você não tiver estrutura, você se lasca totalmente. Exatamente. A internet hoje, você sabe lidar bem com essas questões? A gente tá falando, né? A gente já falou sobre isso, assim. Do mesmo jeito que a internet, ela veio crescendo e veio... É uma coisa de uma sensação de ódio, essa vibe do cancelamento, essas coisas que estão acontecendo. Sim. Você tem sabido lidar bem com isso? Menina, assim, mas ou se é eu algo te que contar, te machuca muito? Se eu te contar, porque assim, é até estranho falar isso, que eu nunca sofri hate. Nunca sofri hate. Por nada que eu fiz. Na verdade, eu sofri uma vez, para não tirar todo, que era quando eu estava na África, presa, porque eu não conseguia voltar, mas eu estava fazendo um trabalho voluntário. Então, o hate que eu sofri foi algo tão, assim, que eu via, e que eu via que era tão sobre os outros, que não me doeu. Porque, gente, eu tinha acabado de cuidar de 25 crianças durante 15 dias sozinha. Não ia ter nada que me abalar, não, filha. Então, assim, mas eu sinto que meu perfil e o que eu faço, o que eu crio, é uma rede de apoio tão grande. Meus seguidores estão tão ali por mim. E eu sempre eu acho que o cancelamento, essa vibe de fulano de tal fez uma coisa, não sei o quê, é uma falta de empatia tão grande. Sim. E, em grande maioria, é uma falta de empatia. E assim, eu sinto que muitas das coisas que são canceladas, eu não falo de hate, tá? Eu falo de cancelamento. A pessoa fez alguma coisa e as pessoas deram a opinião delas, que se tornou um cancelamento. Sim. Muitas das vezes, na minha visão, também foi uma falta de empatia de quem praticou o ato para ser cancelado. Sim. Eu não lembro de algum caso que eu penso, nossa, que injustiça. Nossa, eu sei. Falta um pouquinho de noção da pessoa, às vezes, também. Que ela é pública. Tendo um pouquinho ali de cuidado, sabe? Tem um pouquinho ali de empatia, tendo um pouquinho ali de noção, talvez aquilo não estaria acontecendo. Agora, o hate, porque fulano de tal mudou o cabelo. Porque fulano de tal botou boca. Porque fulano de tal é gay. Eu acho que é gay, hein? Eu tenho certeza.
porque fulano de tal. Isso pra mim é péssimo. Porque a sua opinião é sua. E você não tem o direito de ir na rede social de ninguém expor a sua opinião pra magoar alguém. Sim, com certeza. Entendeu? Porque fulano engordou. Nossa, você engordou. Você emagreceu demais, você está muito magra. Esse hate, pra mim, é desnecessário, é desumano, é uma falta de empatia e é o reflexo do que as pessoas veem sobre elas mesmas. Sim, exato. Agora, Perfeito. o cancelamento em si, sobre algo que alguém fez, em algumas partes eu penso, poxa, a pessoa podia ter tido um pouquinho mais de noção. A pessoa podia ter dado uma caladinha na boca, a pessoa podia ter tido mais empatia nesse ato. Sim, sim. Entendeu? E também as coisas fora de contexto, aquilo que a gente comentou ontem, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tem um azar dela ter uma exposição fora de contexto do que realmente estava acontecendo. E aí o pau tora. Mas aí você tem, aí, é igual eu falo, tudo é como tá na perspectiva. Se a pessoa, às vezes, ela tem só uma coisa fora de contexto, cortou a minha entrevista, pegou só esse trechinho, a consciência da pessoa tá limpa. Então, guess what? I don't give a shit. Não tô nem aí do que estão falando, porque eu sei o que eu falei. Quer saber o que eu falei? Assiste a entrevista inteira. Com certeza. Entendeu? Sim. Agora, porque fulano de tal foi lá, fez isso, postou falando mal de não sei quem, foi lá falando não sei o quê. Você tinha que ter tido noção. Você é uma pessoa pública. Tem que ter respeito. Em primeiro lugar, você tem que ter empatia. Você tem que se colocar no lugar de alguém. Sim, sim. Aí, se você faz isso, não existe cancelamento. Sim. Não existe. E eu acho que muito do fato de não sofrer isso com ela, até com a gente, assim, enfim, é muita sinceridade. A gente é sincero com as pessoas, entendeu? Gente, tá bom, gente, tá ruim, gente, a gente gosta, gente, a gente não gosta. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste, hoje deu certo, hoje deu errado. Então, eu acho que a gente até blinda, porque fala tudo de uma forma Não, e eu mesma me zoo, eu mesmo boto minha cara feia. Se alguém falar que eu tô feia, eu falo, tô. E aí? Você não sei o que, seu filho da mãe. Eu sou a mãe. Então, assim, pra mim, isso passa tão despercebido. Teve um dia que eu postei uma foto, e aí eu coloquei, fala que eu tô feia agora. Até a Ana Luísa mandou feia. Meu direct, gente, juro pra você, meu direct tinha 3 páginas. Feia, 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 feia. Numa hora eu até falei, não, gente, pra que isso tudo? Ela vai fazer, quer saber? Você tá feia mesmo, tô nem aí. Mas eu acho que Dani, essa questão de você falar que você tava sempre querendo pertencer a nichos, né? Que nichos que não eram o que você deveria estar. Sim. Hoje em dia, com essa coisa da internet também, de você ter que estar em ambientes que tem muita gente, eu sei que vocês têm que frequentar, sabe, situações e tudo. E aí tem aquela que é mais, quer estar mais em vista naquela semana, sabe, aquelas coisas assim. Você ainda te aciona gatilho e fala assim, pô, precisa estar perto dessa pessoa, assim, tipo, nossa. Não mais. Assim, pra você ter ideia, eu, ultimamente, eu fui em uma festa de famoso porque era minha amiga. Porque eu não vou. Eu acho que eu não, assim, eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade de estar ali puxando o saco, babando o ovo, fazendo, postando, divulgando, porque não muda nada. Assim, para algumas pessoas, óbvio que muda, porque você vai lá, você vai se expor, você vai colocar ali a cara no cu na cara. Desculpa o palavrão. Mas, para mim, não muda. Entendi. O meu conteúdo eu faço na minha casa, sozinha. As minhas ideias eu tenho sozinha. Eu corro atrás do meu sozinha. Eu não preciso ir lá babar ovo de ninguém, puxar saco de ninguém, ser quem eu não sou. Se amigo é amigo. Se não é. E é tudo muito fake. Então, Nossa, tipo assim, você gasta uma energia do campo pra tão um negócio fake. que não é de verdade. Eu falo com os meus amigos lá de São Paulo, que eu falo assim, gente, eu odeio festa de famoso. E eu precisei mudar pra São Paulo pra saber que eu odeio festa de famoso. Porque é uma grande mentira. É uma grande mentira. E nas que eu vou é porque são realmente pessoas que eu gosto muito. Que eu falo, cara, eu gosto muito dessa pessoa. Nossa, poxa, eu gosto muito. Aí eu vou, sabe quanto tempo que eu fico? E que você iria independente de ser famoso ou não. Porque você gosta da aí, pessoa, sabe quanto né? tempo que eu fico na festa? 1 hora. 1 hora. Todos meus amigos falam, não, Daniela, não é possível que você tá indo embora. Eu falo, vou, já vi, já tchau, amo vocês, viu? Porque assim, não muda. E às vezes também, quando você se coloca nesse lugar de, nossa, eu preciso de ir, você acaba se tornando uma pessoa que você não quer ser. Sim. Que é uma pessoa que precisa estar ali pra ser amiga, precisa puxar um saco, precisa falar uma coisa, precisa elogiar, precisa. Eu não preciso, não. Nasci sozinha, vou morrer sozinha, vou lutar pelo meu sozinha. Então, não, assim, eu acho que seria muita hipocrisia e falta de respeito com ela mesma. Depois de tudo que ela passou, ela ia em busca de aprovação. Meu Deus, Tipo assim, e festas de famoso e essas situações assim, literalmente busca por aprovação. Sim. As pessoas querem estar aprovadas, as pessoas querem ali que todo mundo olhe pra elas, todo mundo converse com elas, que elas sejam... Amor, muito obrigada. Não, minha estrela brilha com meus filhos. Tá ótimo. Eu tava até reflexiva, pensando, gente, será que eu não volto a morar em Belo Horizonte? Porque assim, eu fico a semana inteira dentro de casa em São Paulo, trabalhando igual uma condenada. Aí, final de semana, eu pego um avião e venho pra Belo Horizonte. Porque o Gustavo, meu amigo, falou, amiga, mas se você veio pra São Paulo pra fazer conexões, pra sair, pra ir em festa, em evento, você não quer ir? Eu falei, eu não quero mesmo, não. Muda merda nenhuma na minha vida, meu engajamento continua a mesma coisa, eu continuo fazendo o meu conteúdo. Então, assim,
Aí eu fico mas talvez, Dani, a gente pensando assim, Aninha, também sei que viveu isso também, talvez isso que você viveu na sua adolescência também te criou esse escudo também dessas coisas, falar assim, caramba, eu não preciso disso. Se na adolescência, que era uma época que eu queria pegar o fulano, que eu queria ser amigo de ciclano, e eu não tive isso, por que eu vou querer isso agora, já que eu consegui o meu espaço? Já que eu já tenho o meu espaço, sabe? E então, uma amiga minha, que inclusive ela falou exatamente isso que você falou. É uma amiga minha que eu conheci ela pela internet, e ela, assim, trabalha muito com a internet, a casa dela é maravilhosa, a coisa dela é maravilhosa. E eu lembro quando eu mudei pra São Paulo, eu tava muito ansiosa, porque eu falava, nossa, eu não consigo fazer parte de nada e tal, não sei o que. Ela virou pra mim e falou exatamente isso. Ela virou pra mim e falou assim, Dani, olha a minha casa, olha a minha vida. Eu nunca precisei me misturar. Eu nunca precisei fingir. Eu nunca precisei ser amiga de quem eu não queria ser. Eu nunca precisei me colocar em situações que eu não queria estar. Eu nunca precisei ser quem eu não era. E olha a minha vida. Sim. Eu fiz o meu, eu lutei pelo meu e eu consegui o que eu queria. Então, assim, às vezes, isso eu acho que é pra todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente quer muito se encaixar, a gente quer muito ser pelo outro, para o outro, pra mostrar pro outro. E não faz por nós mesmos. E não olha só pra gente. E não faz só por nós. Sabe? E se enquadrar sempre no padrão do outro, né? Não, e eu posso falar uma coisa aqui com muita autoridade, em meu nome da Dani, graças a Deus, a gente também, não sei se foi por tudo que a gente passou, e aí, enfim, a gente tem amigos de verdade. Então, tipo assim, nada pra gente chama mais atenção. Tipo, nossa, vamos na festa da pessoa mais famosa do universo, vai ter todos os famosos, todas as personalidades do Netflix. Se nossos amigos não estiveram lá, a gente não vai. Não é o rolê. A gente prefere ir pro lugar que eles estão, fazer o que eles estão, tipo assim. Então, isso é muito real. Não, eu fiz faz uma diferença muito grande na nossa vida. Eu fiz meu aniversário no Rei do Pastel da Savassi, numa esquina. E tava todos os meus amigos. Eu falei, gente, é a melhor festa que eu poderia ter. Porque quem eu sou é o que eu sou, é o que eu quero ser, é o que eu quero pra minha vida. Eu quero meus amigos, quero poder ter uma vida incrível, mas sem ter que ficar mostrando, sendo o tempo todo. Não, pelo amor de Deus, ó, cansa demais. Falar em Rei do Pastel, falar em comida toda, vamos pegar aqui que mandaram. Vamos fazer um lanchinho. Mas que é isso, gente? Nós vamos comer um quente. Um cake. Aí, isso. Ah lá, olha só que babação de ovo. Eu nunca recebi saco, tá? Sacolinha da Showcake. Nunca recebi negócio de mensagenzinha escrita, tá? Olha, para Dani. Para Dani. Aquele ali da gente, então, Ani. Será que esse é meu? Para Dani. Viu, Ana Luísa? Enfim, amiga, essa é uma parceira nossa da Showcake. Inclusive, eles ficou aqui em cima. Eles mandam docinhos. E hoje eles babaram o seu ovo plus pra você comer delícias, mas eu vou comer isso tudo. Quando a gente for embora. A gente come. Vou socar cookie pra dentro. Ai, gente, também, é uma delícia as coisinhas aqui, ó. Não, velho, já melhor que ele. Eu já não conhecia, não. Eu vou reivindicar que os lanches estão chegando muito tarde aqui na mesa, tá? Eu vou fazer, já tem o quê? 1 hora que nós estamos aqui fazendo podcast? Nossa, que delícia, gente, eu vou fazer reivindicação, tá, público? Obrigada, Showcake, mais uma vez. Tenho certeza que o Showcake está com a gente desde o início, acreditou no nosso projeto, e é isso mesmo. Isso que é legal. A gente tem que acreditar e tem que valorizar quem valoriza a gente. Nossa, eu acreditei demais no Showcake, que delícia. Bom demais. Gratidão. Dani, e agora? Quais são os seus projetos, assim, pensando nessa vibe agora de... Trabalhar, depois trabalhar mais um pouquinho, aí depois a gente trabalha mais um pouquinho. Você tem um canal do YouTube? Canal no YouTube, tá saindo muito conteúdo também. No meu TikTok, tá bombando lá, graças a Deus. No meu Instagram também, continuo postando, tem conteúdos lá, Dica da Dani, que é um quadro que eu dou dicas de coisas que vocês podem fazer em casa. Ah, que legal. Tem tudo, gente. Tem tudo, gente. Tem meme, tem piada, tem uma bonita, tem eu feia, tem meu namorado lindo, gostoso, maravilhoso, que vai casar comigo. A Dani tá namorando. E conta aí, ó, gente, já que a gente chegou nesse assunto, como é que você entrou nesse relacionamento diferente do que Nem eu sabia. Mas a verdade é porque, assim, o meu namorado, ele tem uma coisa que me conquistou de primeira. Ele é muito confiante nele mesmo. E eu falava com ele assim, na época que eu ainda não falava que eu amava ele, mas eu falava, eu gosto muito de você, mas eu gosto mais de mim. Aí ele falava, certo é você, porque eu também gosto muito de você, mas eu gosto mais de mim. E isso fazia muito sentido. Porque a partir do momento que ele me respeita demais, ele me escuta, ele quer saber o que eu quero fazer, ele se interessa pelos meus assuntos, assim como eu me interesso pelos dele. Mas é porque a gente se interessa por nós. Sim. E essa autoconfiança dele me fez eu me apaixonar por ele. E ficar, cara, como ele é incrível. Sim. Mas porque ele sabe que ele é incrível. Então, assim, isso eu acho que foi, assim, acho que eu pensei que é o relacionamento mais saudável que eu tive na minha vida até hoje. Isso que eu ia falar. Tem alguma coisa daquele relacionamento antigo nesse? Nada!
Nada. Hoje eu ainda tava meio putinha com ele, que eu falei com ele, tô com raiva dele. Aí minha prima falou, por que você tá com raiva dele? Ah, não é por nada não, só quero fingir que eu tô com raiva. Assim, eu tô de TPM, eu falei, vou falar que eu tô com raiva. Vou fingir que fazer uma turbulência aqui, já que tá tudo Deixa bem. ele achar que eu tô com raiva. Mas não tô não, assim, ele, nossa, é uma bênção mesmo, muito trabalhador. E eu vejo tanto que ele trabalha e me dá vontade de trabalhar. Sim. Legal. Eu fico chocada que ele trabalha lá o dia inteiro, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, véi, se ele consegue, eu consigo também. Com certeza. Por que eu não tô conseguindo fazer tanta coisa? Mas ele consegue, eu consigo. Eu vou no meu tempo, obviamente, mas isso vai me dando ânimo, vai me dando motivação. Isso. E não é ele que fica falando, nossa, moça, não é assim que tem que trabalhar. Não, ele fala, você tá trabalhando demais, hein? Eu falo, não, eu consigo. E vai me dando ânimo. E isso vai fazendo com que a gente consiga ter um relacionamento saudável, sabe? E eu vi a Luísa Sonza falando, inclusive, que foi um meme muito bom. Ela falando, namore com uma pessoa que é sua fã número 1. Isso. Aí a mulher falou, eu sou sua fã número 1. Mas assim, ele vira pra mim, ele assiste tudo que eu posto. Eu falo, Luca, pelo amor de Deus, para de assistir. Que vergonha. Ele fala, eu sou seu fã número 1, você não entendeu isso até hoje. Ah, que legal, Aí que legal. Mas assim, realmente, ele é Mas eu vi incrível. também essa semana falando da Virgínia. Falou assim, o Zé Felipe só faz sucesso que a Virgínia faz as dancinhas. Aí uma pessoa escreveu falando assim, mas se a sua esposa não é a pessoa que vai te apoiar, se o seu marido não é a pessoa que vai te apoiar, isso sim estaria errado. Erradíssimo. Sabe? É essa pessoa que tem que se valorizar, que tem que postar sua música, que tem que acreditar em tem que você. admirar, e tem que te te motivar. admirar. A grande verdade é que a sociedade está acostumada com pouco. Exato. Tá acostumada a cobrar aquilo que você não cobra, que é atenção, que é carinho, que é amor, que é respeito. Então a sociedade está desse jeito. Aí é um absurdo. Aí vê alguém fazendo o que é o certo. Exato. O que é o certo. E fala, nossa, ela também, né? Ela faz tudo pelo homem. Gente, Amor, é uma relação ali que você tem que estar ali pela pessoa, assim como a pessoa está com você. Exato. Com respeito, admiração. E é um negócio, assim, que eu pensava muito. Eu ficava muito... Eu era muito presa a padrões. Então eu queria um namorado assim que eu queria, assim que eu queria, assim que eu queria, sabe? E o Luca não tem nada a ver com o que eu queria. Na verdade, ele é igualzinho o meu pai. A mesma coisa que o meu pai. As piadinhas é igual, o jeito é igual, tudo é igual. Só que eu admiro tanto ele. Eu admiro tanta pessoa dele que eu falo, você é o mais lindo do mundo. E eu falo muito com meu namorado assim, quando vai ter numa discussão, aí pega e usa a palavra todo mundo, né? Falando igual mãe. Eu falo, deixa eu te falar, a gente não é todo mundo, sabe? Porque todo mundo tá tudo lascado. Eu não quero ser igual. Se todo casal é assim, a gente não vai fazer. O que todo casal faz? Vamos escrever? Porque nós não vamos fazer o que todo casal faz. Porque você tá vendo como é que tá os casal? Como é que estão os relacionamentos? Eu não quero isso pra Não tem respeito, só cobrança, relação tóxica. É um desconfiando do outro, com medo do outro, não fala, não é verdadeiro, tem joguinho. Eu falo o que eu quero na hora que eu quero. No meu antigo relacionamento, eu também criei uma personagem. Eu era a namorada perfeita, minha filha. Fazia tudo o que ele queria, do jeitinho que ele queria. Nossa, eu era perfeita. Aí sabe que ele terminou comigo? Ele falava assim, eu tô terminando com você porque você é perfeita. Eu falo, uai, que é? Mas peraí, gente, a gente começa a errar. Mas era isso. Nem eu sabia como que errava, mas você é perfeita. Pois agora, meu amor, eu sou quem eu sou. E se gostar de mim, gostou. Se não gostar da minha amor, vá com Deus, Deus te leve. Te busque depois, porque eu sou quem eu sou. Mas é isso que vai fazer a pessoa se apaixonar por você, sabe? Aí você tá falando, você tem uma rede de seguidores que te segue, que te acompanha, que gosta disso, que tá lá desde a época que você era mato, que as meninas foram crescendo também com você, sabe? E eu tenho certeza que essas histórias, assim, por mais a gente falar assim, tadinha, ela viveu, mas assim, foi transformador na sua vida. Eu pode agradeço transformar a Deus. a vida de tanta gente, Exato, né? com certeza. Tem tanta menina como você que fala assim, poxa, eu quero ser a Dani, porque a Dani é isso, eu quero ser a Aninha, eu quero... Mas, pô, não sabe o caminho que percorreu, como ainda é difícil, sabe? O que trabalhar com a internet é uma coisa que deve ser uma coisa exaustiva demais, sabe? E as pessoas não valorizam, as pessoas olham o glamour, olham as festas, olham as baladas, olham as farofas, e olham só isso. Acho que é fácil. E só isso também, sabe? Eles olham a pontinha do iceberg ali, né? E eu gosto de pensar uma coisa assim, que é até pra falar pra quem tá assistindo a gente agora, que é o seguinte: acredita no seu processo. Porque o processo, ele nunca vai ser fácil. Até porque ninguém disse que seria fácil. O processo, ele é para ser doloroso. O processo é para ser difícil. O processo é para ser complicado. Mas o processo, ao mesmo tempo, ele é encantador. Ele é de vitórias, ele é de alegria, ele é de conquista. Você tem que acreditar no seu processo, valorizar cada momento que você está passando, porque aquilo, cada tijolinho do seu processo que tacaram na minha cara, cada tijolinho que jogaram em mim, cada tijolinho que eu mesma peguei, ele foi um pedacinho do meu caminho que eu fui trilhando. Sim. Então, o processo, ele é basicamente isso. Você tem que trilhar o seu caminho, você tem que entender o seu processo, ter respeito por ele, não comparar o seu processo com o de outras pessoas.
Ah, porque fulano de tal tá ganhando tanto. Ah, porque fulano de tal tá fazendo isso. Ah, porque mas a história dele é diferente da sua. O processo dele é totalmente diferente do seu. Às vezes ele vai enfrentar algo que você enfrentou lá na frente. E às vezes você tá enfrentando algo que é pra ser vivido agora. Que é pra ser vivido agora. Então, assim, entenda seu processo, respeite seu processo, tenha cuidado, carinho com você. Para de ter cuidado só com essas amiguinhas. Ai, eu amo minha amiguinha é tudo pra mim, minha amiguinha, sua amiguinha. Tenha cuidado com você. O amor que você tem por ela, tenha por você. Sim. E isso vai fazer com que você continue tendo um processo, porque o processo só acaba quando você morre. O aprendizado só vai acabar quando você vai morrer. É igual você falou, as fases vão passando. Né? Exato. Você passou dessa fase do game, outra, agora você tá numa outra fase de relacionamento, daqui a pouco você vai casar, quem sabe um dia você vai ser mãe, e as Aí fases só vão vai passando. tendo. E as fases vão passando. Nem precisou te pedir o conselho pra Dani, né? No final de cada podcast, a gente pede pro pessoal mandar um recado e tudo mais pra galera que tá já assistindo. mandei Nem aí, precisou, ó. tá mandado Acredita no seu processo, não compare o seu processo e viva o seu processo. É isso mesmo, gente. E você tem vivido. Você continua com a terapia? Então, agora eu faço uma vez no mês. Ah, Minha terapeuta me muito liberou. bem. Falou, faz uma vez no Vai embora, mês. sua doida. Fica aí de boa. Aí você fala assim, mas eu tô pensando. Não, eu não faço assim mais semanalmente, mas eu escuto um podcast que chama Autoconsciente, que tem no Spotify, legal. que assim. É incrível. E eu escuto, assim, todo dia. E aí, às vezes, eu escuto 2 vezes o mesmo. Sim. Que me ajuda muito. É um autoconhecimento, literalmente. Você vai... Porque tem certas coisas, que eu acho importante falar isso também. Que, ai, nossa, só eu tô passando por isso. Só eu tô sofrendo isso. Mas todo mundo passa. Sim. Todo mundo sofre. Esses anseios, medos, inseguranças. Eu lembro que uma vez eu briguei com a Fundia. Nós tretamos, que eu queria quebrar a cara dela. Eu falei, nós treta. todo mundo é inseguro. Não é inseguro. Eu falei, não, Luísa, todo mundo é inseguro. Não adianta, existem certos pontos na nossa vida que a gente é inseguro. E pronto. Ah, porque não acho. Tem gente que não é insegura, tem gente que Não, todo mundo é inseguro. Uma Pronto. hora ou outra a insegurança vem. Tem, Não, com certeza, tem alguma com coisinha certeza. ali. Não, é. Tem Com algum certeza. um calo, algum passado que Sim, talvez sim. agora você tá seu. Agora, hoje eu tô me sentindo, meu Deus. Mas e amanhã? E depois? Sim. Então, assim, e aí eu vou, escuto esse podcast, eu escrevo também minhas coisas, porque isso me ajuda. Sim. Então, assim, é isso. Olha, eu acho que o Netflix tá perdendo um grande documentário. Pois é, gente. Deixa eu falar com você, daria um filme É dos demais, mais não é? É divertidos, demais. não Ó, daria? o intuito de trazer a Dani aqui é justamente isso. Não, Pra gente, história de filme. História de Gente, filme. o Netflix, como assim que você não fez um filme da história da vida Ô, gente, da por Dani? favor, gente, por favor. Seria divertidíssimo. Tem o filme do Christian Figueiredo, vocês já viram aquele Ficou Louco? É o filme da história dele. Da que vida é dele. É, da vida Sim. dele, que ele também sim. sofreu bullying. O seu, tá dando O da Dani tinha que chamar Diário de uma Doida. Eu acho que ia ser incrível. Diário de uma doida. É bem eu mesmo. Ia ser demais, mas o objetivo foi justamente esse, Bom pra que ela demais. pudesse contar a história dela de superação. E, enfim, admiro muito, gosto muito da nossa amizade. Gosta E- não, Evê? Tem que amar a nossa amizade. Tem Não, essa noção. te chamou de maravilhosa. E é o que a gente tem, que entendeu? isso? E é o que a gente tem, não troco por nada. Uso isso como exemplo pra todo mundo que eu falo. Cative a amizade, sejam verdadeiros. Valorize as pessoas que estão perto de você. E eu, enfim, fico muito feliz, torço muito por ela. Mas lá fora nós vamos dar uma xingada já já. Aqui, me conta, você vem pra Belo Horizonte, tava opção. Voltar pra sua namorada daqui? É, daqui. Ô, gente. É por isso que ela tá aqui, entendeu? Ô, gente, depois que não é mudou, por você, depois que não. mudou, não vinha visitar. Ficou um tempão, que vinha só isso. bem esporádico. Entendi. Agora toda semana vai Mas ter o que, que chegando. aconteceu? O que aconteceu? Depois que eu mudei, ainda era pandemia, ninguém nem tava saindo de casa. Então eu ficava lá na minha casinha sossegada. Agora voltou os eventos. E voltou eu com meu E como é que o namorado. boy vai nos eventos e ela tá lá em São Paulo? Não tem jeito, né? Não, pois é, eu fico aqui com eu fico indignada. Quietinha. A festinha acontecendo e eu lá em São Paulo, eu falo, você não vai, meu filho, você vai chegar. Ó, quietinho. Mas enfim, é isso, né, Quem gente? sabe ela não volta pra gente aí, mas é isso, Dani. Muito obrigada Pensar, né? por tudo. Espero aí que a galera de casa tenha ficado surpreendido com essa história. Falei que é pra galera nova, gente, mas serve pras velhas também, Não, entendeu? serve pra todo mundo, Serve que pra isso todo serviu mundo. pra mim. Não vamos chamar de velha, não, mas isso serviu pra mim. Serve pra minha filha, sabe? Serve pras pessoas que te seguem, é isso mesmo. Eu fico muito feliz, mais uma vez, assim, de ter influenciadores que realmente influenciam de uma forma positiva, que contam a verdade, sabe? Eu acho que a vida da gente já tá muito fake demais. Tá. A gente tentando se enquadrar em padrões que não são os normais da Não sociedade, existe. sabe? Aqui a gente tenta desmistificar um pouco essas coisas também, seja da parte sexual, de tudo, a gente fala de tudo, tudo, não, de né? tudo. Mas, Dani, muito obrigada. Eu fico muito Ai, feliz, assim, Eu com a amei sua presença. também. Eu amei muito estar aqui. Inclusive, achei lindo esse cenário, maravilhoso. Obrigada, querida. Incrível. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Muito obrigada, Foi incrível. Olha que legal.
legal. A Dani é muito amiga da FU e tá aqui prestigiando e a gente não pode falar isso também, dela que eu falei, né? eu puxo seus cabelos todinho se você legal. não sentar naquela mesa lá. E é uma amiga apoiando a outra, que é isso que a gente precisa. A gente fala muito isso também. Mas eu já tinha falado com ela que eu viria. Sim, e aí, quando ela falou, eu falei, vou estar lá, não tô fazendo nada. Bombando. Porque qualquer coisa que eu tivesse, eu não vinha. Mentira! Ô, gente, quebrar eu ia a cara ter dela, almoço, tá? tudo. Eu falei, não, vou lá na FU, vou de Neia, vou lá. Gente, mas é isso. Muito obrigada. Compartilha aí com todo mundo. E até o próximo podcast. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal.